Vamos começar o programa falando do Atlético. Quais são as quentes do Galo nesta segundona, Matheus Oliveira? Fala, Rafa. Dia de treino em 2 períodos hoje na cidade do Galo. Os jogadores curtiram a folga do domingo, mas já de volta aos trabalhos. Atividade às 9 da manhã, depois às 4 da tarde no CT Alvinegro, mas as atenções, é claro, voltadas para a Arena MRV, onde hoje de manhã o Gustavo Scarpa, único reforço do Galo, foi apresentado. A turma teve que acordar cedo, né, para participar dessa entrevista coletiva. Gustavo Scarpa já havia falado antes com exclusividade para Galo TV, mas para a imprensa de modo geral essa foi a primeira vez. E uma entrevista, eu acompanhei ela do início ao fim, acompanhei de forma online, né? Aqui pelo O Tempo estava a nossa colega Giovana Oliveira. Achei bem bacana a entrevista do Scarpa, porque ele não foge das perguntas e fala muito bem. Vamos então começar ouvindo o Gustavo Scarpa. Daqui a pouco eu chamo o Breno Galante para a roda para dar a opinião dele, o ponto de vista dele sobre essa entrevista, mas eu já queria chamar o Scarpa para falar sobre suas principais características e qual que é a meta dele no Atlético em termos de título. Modéstia à parte, assim, eu tenho uma bola parada boa. Claro que eu dependo, obviamente, do pessoal que vai para a área, né? Que, graças a Deus, ao longo desses anos eu tive companheiros muito qualificados nessa parte. Então, eu sou um meio-campista ofensivo, jogo um pouco mais aberto, não chega a ser um ponta. Mas é isso, o Felipão sabe que ele pode contar comigo em várias posições. E sobre a questão de comemoração, foi algo que começou de forma completamente aleatória, assim, sabe? Deu muito certo no Palmeiras. Eu espero que dê muito certo aqui no Galo. E o meu foco, com certeza, é ganhar a Libertadores, né? E o Campeonato Brasileiro. São metas difíceis, porém muito possíveis, ainda mais como eu disse, com o elenco qualificado que a gente tem. Então é isso, coloquei metas pessoais e coletivas nesse meu ano e eu espero que eu consiga alcançá-las. E o Scarpa também fala sobre o período dele na Europa. Saiu do Palmeiras, foi pro Nottingham Forest da Inglaterra e de lá emprestado ao Olympiacos da Grécia. E o Scarpa fala sobre esse período no velho continente em que ele não foi tão aproveitado quanto esperava. Realmente não tive a minutagem que eu desejei, né, lá fora, mas já era. Eu espero que eu consiga aqui no Galo ter uma sequência muito boa de jogos. Sempre tive números muito bons ao longo dos anos e eu espero que aqui no Galo não seja diferente do que eu vivi no Palmeiras em relação a número de jogos, a disponibilidade para poder jogar. E é isso, quanto mais jogos, melhor, né? E por fim, aquela velha polêmica, Gustavo Scarpa, Mike, William Bigode, porque o William Bigode, ele foi apresentado ao Santos na última semana, foi questionado a respeito do caso das criptomoedas, né? O Mike e o Gustavo Scarpa alegam que perderam 10 milhões de reais juntos em no investimento em criptomoedas por sugestão do William Bigode. E ao ser apresentado no Santos, o Bigode falou que é uma situação que o deixa triste, que o constrangimento é muito grande, e o Scarpa foi perguntado: o que você achou dessa declaração do William Bigode? Tenho acompanhado todo esse caso aí, né? Quase todo dia. Tô esperando, né, a justiça ser feita. É um processo que demandou, assim, muita atenção, muito foco da minha parte, muita energia. Eu acredito ainda que eu vou conseguir, né, resolver essa situação. Acompanhei a entrevista dele, prefiro assim nem comentar sobre, né, apesar, vontade eu tenho de comentar, de falar tudo que eu penso dele, de tudo que ele fez. Mas é isso, eu acredito que a justiça será feita. A minha volta ao Brasil espero também que influencie de alguma forma nisso. Mas é isso. Respondi, né? Pois é, a situação está se desenrolando na justiça, né? É um caso
Complicado, realmente. Gustavo Scarpa foi apresentado, Rafa, e escolheu a camisa número 6, o número 6 para vestir o manto alvinegro. A A14 não está disponível, né? Tá com Allan Kardec, a A14 foi a que ele usou no Palmeiras, portanto, Gustavo Scarpa, meia dúzia no Galo. Breno Galante, muito boa tarde para você, Breno. Certamente você acompanhou essa coletiva de apresentação do Scarpa. Quais as suas impressões? Boa tarde, Matheus, Dimara, Lélio, Rafa, turma de casa. Hoje eu estive pela manhã lá na Arena MRV e eu gostei muito da motivação do Scarpa. Eu acho que ele tá no astral muito legal, sabe? A gente percebe quando o jogador chega a fim de jogar, a fim de conquistar o seu espaço, e ele tá entendendo que é um recomeço, né? E, infelizmente ele não deu certo na Europa, ele explicou até os seus motivos, chegou a citar até algumas lesões que ele teve lá, mas a gente sabe também que a cabeça dele foi um fator, né, que atrapalhou um pouco essa própria questão aí das criptomoedas que você passou agora, né, Matheus? Mas eu achei legal, cara, o astral, ele é um cara que você já percebe brincalhão com todo mundo, muito solícito com a imprensa, né? Um cara de grupo, e eu acho que o Atlético precisa disso. Eu acho que ele vai agregar em muito, chega humilde, né? Mas a gente sabe também que chega ali com a vaguinha titular já esperando por ele, vai agregar bem ao Atlético tecnicamente. Fiquei muito satisfeito pela entrevista dele, pela sinceridade dele e principalmente, né, pelo Atlético ter acertado em cheio. Acho que o Atlético trouxe um jogador que realmente se encaixa para a necessidade do Galo. Boa sorte ao Scarpa, e só vou fazer uma ressalva aqui. Eu não sou tenho muita preocupação em relação a números não, mas eu tava vendo as redes sociais aí, teve muito torcedor que não gostou muito do número 6, não, falando, ele não joga de lateral esquerdo, não, o lateral esquerdo é o Arana, mas o Arana usa a 13, né? Eu acho que já passou muito aquela fase que tinham números que determinavam, né, a posição. Nós falamos sobre isso aqui outro dia, o número 5 era o volante, o 6 era o lateral esquerdo. Hoje não tem mais isso, né? Vai muito da questão da escolha pessoal do jogador. Então vamos de Scarpa com a 6, mas eu preferia que fosse um número diferente da 6, porque realmente me remete à lateral esquerda, coisa que ele não vai ser no Atlético, viu, Rafa? Isso aí hoje em dia não segue mais padrão nenhum, né? Aqui, só pra dar um exemplo, nos Galácticos do Real Madrid, o Zidane era camisa 5. Pois é, o Bellingham joga com a 5 hoje no Real, ué. E assim, eu achei bacana a questão de que ele deixou muito claro, entre as camisas que estavam disponíveis, ou os números que estavam disponíveis, ou seja, ninguém do Atlético foi lá e catou uma camisa e falou assim, não, essa aqui é dele, não teve nada disso. O grupo continuou com as mesmas camisas que são deles, não houve, entendeu? Às vezes quando chega uma estrela, como é o fato, e foi o próprio Atlético que deu a ele essa condição, e claro, o futebol que ele jogou aqui em 2022, mas o Atlético não tirou de ninguém uma camisa e falou assim, não, ele gosta de jogar com essa aqui, ele vai com essa aqui. Não, apresentou uma lista das camisas disponíveis, o que mostra como esse grupo não tem essas, sabe, essas coisas. Vaidade, né? Vaidade, coisa que não existe mais, não é isso, mas até porque a função é diferente, né? E isso eu achei bacana, mostrou um lado de bastidores deste grupo do Atlético que eu acho que tem que ser ressaltado, né? Ô, Lélio Gustavo, agora aqui, eu vou te falar uma parada que eu vi nas redes sociais, o hype em cima do Gustavo Scarpa tá enorme, muito se espera dele. Tem torcedor até preocupado para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com outro jogador que teve história no Palmeiras, que veio pro Atlético, até camisa número 1 ele ganhou quando veio jogar no Atlético. Te lembras dele? Claro, o Diego Souza. Me lembra, perfeitamente. Tava me lembrando disso agora. Agora, número de camisa não tem nada a ver. Nada a ver. Mas isso aí é porque ficam preocupados que um dia o Atlético levou de 6, então quer dizer que não pode ter a camisa 6. Ele já ganhou de 6, perdeu de 6. O futebol é desse jeito, gente. Você goleia, é goleado e por aí vai. A história do futebol mostra isso. Então isso é uma bobagem. Muito grande, por sinal. Então, o que eu quero ver é o futebol dele acima de 6, 8, 9, nota 10, se for possível. O número da camisa
pouco importa, né? E para ele também acho que fez pouca diferença. Como fez, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Ele sempre jogou de 10. Ele chegou aqui, a 10 era de alguém, que eu nem me lembro quem, sabe? E jogou com a 49. E ponto final. E jogou bola. E é isso que a gente espera do Gustavo Scarpa, que foi muito claro ali, né? Que ele joga em várias posições e se precisar até a lateral esquerda, ele até na lateral esquerda ele joga. Como ele já jogou no Palmeiras um dia. Então ele é um jogador polivalente, né? E uma contratação técnica excelente, e a gente só espera que ele pratique o futebol que a gente conheceu e que o colocou como craque do Campeonato Brasileiro de 2022. A camisa 10 do Atlético na época do Ronaldinho era do Guilherme. Isso. Falei mais cedo no bar. É verdade. Então pronto. Verdade. Tá e vendo? não teve isso como não teve agora. Muito bacana da parte dele, da parte do Atlético. E outra coisa, Lélio, que eu gostei também que ele falou, é que ele não escondeu de ninguém, né? Meu sonho era disputar a Premier League. Teve problema com o treinador, teve problema pessoal meu, teve problema de contusão, ou seja, ele foi muito real naquilo que ele falou, né? Não consegui mesmo, eu não fui o jogador de 22. Estou voltando para buscar a minha, né, reabilitação física e técnica para voltar a ser, como eu saí daqui, o melhor jogador. No momento, era o melhor jogador. Ele devia ter beijado a estátua do Brian Clough, que é um dos deuses do futebol, aí daria tudo certo pra ele. Não tem nenhuma foto dessa. Tem não. Pode ter sido, não é nem saber quem que é. O Scarpa foi questionado, né? Como é que ele volta ao Brasil um ano depois de Europa? Ele falou, volto melhor fisicamente e volto com melhor poder de marcação também. Ele disse que aprendeu a marcar melhor na Europa. Ô Breno, em relação à questão física do Scarpa, tem a expectativa de quando que ele vai estrear, né? Não deve ser no primeiro jogo do Atlético na temporada, uma matéria até que você assinou junto com o Frederico Teixeira, nosso colega aqui do Jornal O Tempo. O Galo deve poupar na estreia, né? Deixa, antes eu só lembrei de dois fatos que me chamaram a atenção hoje também no Scarpa, que mostra seu bom humor, né, cara? Ele tava dentro do gramado e o pessoal falou, alguém chamou ele pra tirar uma foto no banco de reserva, ele falou, banco não, de jeito nenhum, eu quero é ficar no campo. Banco não, brincou, e aí o pessoal se divertiu. A própria Giovana, né, levou pra ele leite condensado e biscoito pra dar pra ele de presente, né? E ela queria dar pra ele de presente, pra ele tirar uma foto. Ele falou assim, já passou a fase de eu fazer merchandising de graça. Hoje eu não faço mais não, viu? Malandro, hein? Cara, malandro. O cara é uma figura. É uma figuraça, mas enfim, em relação ao Campeonato Mineiro, ô Matheus, os planos do Atlético, né? Ainda isso não está totalmente definido, mas caminha para isso, de que o Atlético mescle o time, né, nesse primeiro jogo da próxima quarta-feira, no dia 24, contra a Patrocinense, e alguns jogadores devem ficar aqui para continuar a pré-temporada, e o Scarpa deve ser um deles, né? Ainda não treinou com bola. Nós estamos começando a semana agora, ele mesmo na entrevista ele diz que talvez na próxima semana aí vai fazer um treino mais tático, né, esquema com bola, mas na próxima semana já é o jogo, né? Então, a expectativa talvez seja aí, de repente, na segunda rodada, contra o Democrata, aí é a Arena MRV, é uma estreia na frente do torcedor do Atlético, então parece que a coisa caminha para isso. E aí, eu vou até voltar atrás do que eu tinha dito aqui da minha desconfiança do Filipão, hein? Dimário e Lélio estavam com razão. Parece que nesse primeiro momento aí, até por conta dessa situação da pré-temporada, poderemos ver sim os garotos da base que estão no grupo sendo utilizados, inclusive no aspecto aí de banco, né? Para dar um suporte se os jogadores titulares realmente, se todos não forem para patrocínio. E falando nesse jogo contra o Patrocinense, os ingressos para a partida já estão sendo vendidos, estão no segundo lote, jogo lá em Patrocínio, R$110. Para quem quiser comprar. Quanto? 110. Isso pra torcida visitante ou geral, amigo? Geral. Visitante e mandante. O ingresso tá... Oi? Todo campeonato mineiro aí, já há um bom tempo que jogos do interior é 100 pratas o ingresso. Agora aumentou mais 10 aí, né, Matheus? Exatamente.
a maior renda para eles, na verdade, né? Quando eles recebem Atlético ou Cruzeiro, chama mais atenção, né? Chama mais atenção. Aí normalmente eles cobram mais caro, mas é salgado. Quem quiser comprar, acesse yticket.com/cap. No final é CAP mesmo. yticket.com/cap. Ainda sobre Gustavo Scarpa, Rafa, ele deixa bem claro o sonho, né, de voltar à seleção brasileira. Quem sabe iniciar uma trajetória com a camisa amarelinha mesmo já aos 30 anos de idade. Eu fui dar uma pesquisada no histórico do Gustavo Scarpa pela seleção e eu tinha a impressão de que ele havia frequentado mais a Granja Comari. Apenas um jogo pela seleção. 2017, ainda estava no Fluminense, foi em janeiro daquele ano. Ele disputou um amistoso Brasil e Colômbia, vitória do Brasil por 1-0. Entrou aos 23 do segundo tempo no lugar do Lucas Lima. Onde está o Lucas Lima hoje, né? Como mudou o futebol. No Santos que ele não tá mais, né? Convidaram ele a entrar pela porta dos fundos lá no CT, na reapresentação. Pois é, e depois disso, o Gustavo Scarpa não entrou em campo mais pela seleção brasileira. Havia certamente uma grande expectativa dele para ser convocado para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, até porque 2 meses antes da convocação, o Tite deu uma entrevista ao programa Bem Amigos do Sport TV, enaltecendo o Scarpa, falando que é um jogador de criatividade, de mobilidade. Certamente isso alimentou a esperança do Scarpa de ser chamado, mas o Tite acabou optando pelo Everton Ribeiro e pelo Lucas Paquetá. Quem sabe o Scarpa aí aos 30 começando uma trajetória na seleção brasileira, né? Uma trajetória mais firme, mais frequente. Aí eu vou perguntar um negócio pro Lélio Gustavo. Você quer jogador do Atlético na seleção, sim ou não, Lélio Gustavo? Não. Então pronto, tá respondido. 90% da turma não quer jogador do Galo na seleção, gente. Pode ter certeza disso. Mas volta pior, volta machucado, volta uma draga de Mara. Mas vale dizer que 2022 foi o melhor ano dele no futebol brasileiro. Sim. E aí ele nem na Copa anda. E a gente já viu vários outros jogadores terem isso, né? Essa situação. Eu tô falando de injustiça, tá, gente? Em seleção brasileira e tudo mais. Porque às vezes, aproveitando essa situação do Scarpa, porque às vezes a gente questiona muito, mas né? A seleção tá cada vez mais longe do que aqui, né? Só pra aproveitar o momento. Eu acho que esse Brasil e Colômbia, de 2017, se bobear, foi aquele jogo da amizade em homenagem às vítimas do acidente da Chape. Pode ser. Foi em 2017, foi 25 de janeiro esse jogo, inclusive. Então, a possibilidade de ter sido esse jogo que o Scarpa foi convocado pra atuar com a camisa da seleção. Ó, Diego, Lucas Lima, Diego Souza, Dudu. Tô vendo umas fotos aqui desse jogo, meu Deus. Foi no Engenhão esse jogo. Foi, né? Isso mesmo, né? Foi no Engenhão? 99,9% de certeza que sim. Se minha memória não me trai. Foi. No Rio de Janeiro, isso mesmo. Boa. Mudando de assunto então, Rafa, vamos falar sobre Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, que inclusive esteve na apresentação do Gustavo Scarpa, conversou com a imprensa muito rapidamente, né? Não respondeu a perguntas e ele está em meio a essa questão de CBF, o interesse da CBF em contratá-lo como diretor de seleções. E o Caetano deu uma entrevista ontem à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, falou sobre alguns assuntos, inclusive sobre o interesse da CBF e sobre mercado. Ele falou: seguimos tentando 1 ou 2 peças, mas sem pressa. Talvez nossa maior contratação seja não perder ninguém. Falou também sobre o Borré. Aliás, não falou, né? Ele tentou não responder. Ele foi questionado sobre um suposto interesse do Atlético no Borré, atacante do Werder Bremen da Alemanha, 28 anos, que é alvo do Internacional, e ele desconversou. Não disse nem que sim, nem que não. Falou: é óbvio que fazemos várias consultas a jogadores que agregariam qualidade. Ou seja, muito provavelmente ele deu uma sondada, né, na situação do Borré. Na verdade não foi sondada, tá, gente? Sempre foi o Borré, tá? Isso nós fizemos a matéria semana passada, não foi? Que a gente fez, que a gente trouxe? Sim. Sempre foi o Borré, o jogador que o Atlético procurou.
Mas em virtude aí dos preços, da entrada do Internacional e da rolo que acompanhou, inclusive na semana passada, a mesma pessoa que me deu essa informação de que era só Borré, ele diz assim, olha para você ver que o Internacional não fechou a contratação dele, porque a princípio, né, a gente falou, não, o Internacional acabou, não vou olhar mais pra esse Borré. Já tem muito tempo que o nome dele tem sido falado pelo Internacional, então é uma negociação que tá difícil. Exatamente, aí a informação que a gente teve é que sempre foi o Borré e que nesse momento o Atlético não tem então nenhuma outra negociação, porque o jogador que o Atlético queria era mesmo o Borré, tinha apostado todas as fichas nele e tudo mais. Agora, sinceramente, essa questão do Rodrigo na CBF, eu fiquei um pouco assustado, vou te dizer por quê. Porque a CBF hoje, você tem certeza do que vai acontecer na CBF? O Edinaldo vai ficar? Você tem certeza absoluta? Ô, Dilmara, certeza eu não tenho não, mas numa boa, eu acho que se fosse pra acontecer outra reviravolta, já tinha acontecido. Não, mas sabe o que eu tô dizendo assim? Ninguém lá tem certeza. Há uma insegurança. Eu acho que isso não, tá? Conversando com pessoas da comunicação e do marketing lá, eles estão numa relax, numa tranquila, numa boa, tá? Eu não sei qual de que o Edinaldo não vai cair do poder, não. Que ele não vai se candidatar, ele não vai. Só para lembrar que até o fim. Só para lembrar que essa história do Rodrigo lá não é nova, né? Isso vem desde o ano passado. O Edinaldo sempre sonhou, tanto que ele falou, olha, eu quero trazer um diretor de futebol mesmo, um cara e tal. Só que aí foi acontecendo da forma como aconteceu. E eu não sei se eles têm tanta segurança hoje assim lá para que o Rodrigo assuma essa posição e vai ok. Eu acho a CBF nesse momento bastante confusa. E o Caetano falou o seguinte a respeito disso. Pois é. Hoje estou num grande clube do futebol brasileiro, vou para minha 4ª temporada. Tenho respeito da direção do Atlético, da imprensa de Minas e dos jogadores. Tive convites anteriores e optei por ficar. E se você é chamado pela seleção, é uma convocação e não um convite. Essa última frase assim me deixou um pouco a orelha mais levantada. Mas sabe o que eu acho, Breno Galante, você que acompanhou também a coletiva hoje, não é que esse convite parece que ele ainda não aconteceu. Mas se acontecer, Breno, eu tenho a impressão de que é aquele convite que você não pode negar. Por isso que eu acho que o Matheus ficou até com a orelha em pé aí, porque, pô, você vai negar a seleção brasileira, velho? Ô Rafa, hoje de todas as formas a gente tentou tirar algo do Rodrigo em relação à CBF, sabe? Mas o Rodrigo se esquivou, né? Não quis falar, inclusive antes da coletiva pediram para que a gente não fizesse nenhum tipo de pergunta, a não ser que fosse pro Gustavo Scarpa. Agora, esse assunto final de semana tomou conta dos bastidores do Atlético e eu conversei com algumas pessoas do Atlético e todo mundo está realmente preocupado com essa situação. Eu particularmente acho que se o Rodrigo for convidado ele vai aceitar e acho que o Atlético vai perder muito com isso. A continuidade para mim é essencial, não só do Filipão, mas do Rodrigo, até pela questão das negociações que ele fez até o momento, que foram boas negociações. Essa do Scarpa, então, uma baita contratação. Tem outros nomes que o Atlético fica aí pesquisando no mercado e a gente sabe de quanto é forte o nome do Rodrigo, com a sua credibilidade e tudo mais. Olhando pelo lado pessoal do profissional Rodrigo Caetano, é um sonho de todos, né? Treinador, jogador, de servir a seleção brasileira. Ele vai ter uma projeção mundial, porque vai trabalhar inclusive em jogos fora do Brasil e tudo mais, então a gente tem que respeitar esse lado dele, mas eu temo pela saída dele e espero que não. Espero que ele continue aqui, que a turma do Atlético bata um papo com ele, mas vamos aguardar essas últimas horas ou pra frente aí essa semana, porque ainda tem muito pano pra manga, né? E o torcedor do Atlético vai ficar apreensivo sim, viu, Rafa? Boa. E Matheus, pra gente fechar... Rafa. Fala. Não, se for chamado tem que ir mesmo. Claro, pô. Não tem a mínima dúvida agora. Eu só lamento a situação política, né? Porque, inclusive, se não houvesse a briga, o melhor diretor possível pra tocar o futebol do Atlético tá aqui em Belo Horizonte, sabe? Que é um cara que sabe muito e tudo mais, só que ele não tem a mínima condição, porque há uma inimizade escancarada. O nome dele é só Alexandre Calil.
entendeu? Mas é isso aí, se for, o Rodrigo Caetano tá coberto de razão. Como é que você nega um convite da seleção brasileira? Só se você tiver louco, cara. Só se você tiver muito louco, não tem como. Bom, é isso. Lélio, e se realmente o Rodrigo sair, ontem me falaram de um nome. Não sei como é que isso cairia para a torcida do Atlético, mas ontem me falaram que talvez poderia ser um nome para ser procurado, Paulo Brax. Que acabou de deixar o Vasco, né? De essência formadora lá no América, né? É uma pessoa muito bacana, eu acho. Mas eu penso... Bacana, mas muito abaixo do Rodrigo Caetano. Totalmente. Comparação, eu gosto dele. Totalmente. Foi ótimo na Federação Mineira, iniciou no América, foi inclusive substituto dele no Inter, mas o Atlético ele vai ter uma queda ali de padrão. Não, porque o Rodrigo é Maluf, né? É outra história. Aí não tem mesmo, mas eu acho que é o Vitor. Se ele sair, eu acho que a chance vai ser dada ao Vitor. Resta saber se o Vitor tá bebendo da fonte e tá prestando atenção nas aulas, né? Porque em termos de direção ainda é cru. É ídolo do Galo em campo? Mas como diretor, mesma pegada Fernando Praz quando a América sondou, se é que sondou, né? Que ficou aquele mistério todo. Enfim, ô Matheus, daqui a pouquinho você volta com mais o Atlético, beleza, velho? Beleza, Rafa, pra falar sobre uma ampliação de contrato no time do Galo. Show de bola. Breno Galante, meu velho, um abraço e até amanhã. Um abraço aí, Rafa. Um abraço, turma. Até amanhã. Valeu.